E quem for fazer os pedidos, a gente pode estar... Alguém leva lá o microfone, né? Então, esse é o momento. Quem trouxe algum pedido ou algum agradecimento e quer fazer esse momento, esse é o momento oportuno. Estar aqui. Hoje nós vamos ter essa vigília e na minha igreja às 17 horas, das 17 às 22, nós vamos ter outra vigília. Então, nós precisamos aproveitar o nosso tempo, porque vai chegar uma hora que nós vamos querer estar em comunhão e não vamos estar. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus as bênçãos que Deus tem dado a nós e por ter feito a melhor escolha. A melhor escolha é estar na casa de Deus, né? Amém. Então, que Deus venha abençoar a cada um de nós. E agradecer também pelo meu esposo Marcelo, que Deus tem derramado bênçãos, né? A gente tem passado esse problema assim, de desemprego na nossa casa, mas graças a Deus, Deus tem abrido não só portas, mas tem abrido janelas, né? Então, eu quero agradecer a Deus por isso. Amém. Irmã Didi. Bom dia para todos. Bom dia, Didi. Quero agradecer a Deus porque está aqui. E essas outras vigílias eu não pude estar, porque quando o tempo está muito frio, sinto muita dor. E graças a Deus, louvado seja Deus que eu estou aqui. Eu quero fazer um pedido de oração todo especial sobre meu filho, aquele filho que amputou a perna, né? Para que Deus tenha misericórdia dele. Primeiramente, o Espírito Santo trabalhe no coração dele, que ele busca Jesus e que ele precisa também fazer o exame de vista e precisa uma prótese, que Deus providencie. E o benefício do INSS, que até agora não saiu. Que Deus tome a frente de tudo. E amém. Entregar os meus filhos para que o Espírito Santo trabalhe no coração de meus filhos, para que ele volte para Jesus. É o meu desejo, é meu agradecimento. E agradeço a Deus que está aqui. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Eu também agradeço a Deus, né, pela rica oportunidade de a gente estar na casa do Senhor, para louvar a Ele. Meu pedido, né, para um filho que teve um problema de família, está separado, mas é uma coisa muito triste para mim, né? E eu quero que o Senhor entre com a providência. Ele foi criado na igreja desde criança, conhecendo a palavra, e agora, né, ia fazer 30 anos de casado, e houve essa desavença lá entre eles. Para mim é muito difícil estar nessa situação. Então eu peço que o Senhor entre com a providência. Quero ver ele de volta para o lar, para a família, servindo a Deus, que não tem outra coisa melhor que servir ao Senhor, né? Amém. E assim eu conto com as orações dos irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pelas bênçãos, pela oportunidade que Ele nos dá aqui todo santo sábado de estarmos aqui na casa dele, né? Então, a gratidão eterna aí pelas bênçãos, foram muitas bênçãos. Quero agradecer pelo casamento da minha filha, foi assim maravilhoso. Deus, ele cuidou de cada detalhe. Quero também agradecer, eu pedi oração pela minha sobrinha, né, que estavam os dois desempregados, né, e agora o Gabriel arrumou um emprego. Então, quero agradecer as orações feitas. Quero fazer pedidos de oração para 3 irmãs da nossa igreja que estão doentes. A Nair não está muito bem, a irmã Isabel também, ela viajou, mas não passou bem. O irmão Gentil foi para lá para cuidar dela. Então, vamos orar pela irmã Isabel. E tem também a irmã Ovídia, que diz que não está muito bem. Então, vamos estar orando por essas irmãs, né, consagradas aí da nossa igreja. E quero pedir oração pela minha sogra, que está internada. Ela foi internada ontem, mas, graças a Deus, hoje pela manhã, em algum horário, ela vai ter alta. Então, quero pedir que ela fique bem, né, continue bem. E a minha cunhada, que está muito doente, o nome dela é Miriam. Então, ela está muito doente, não consegue nem sair da cama.
Então, eu peço a Deus, né, que faça algo por ela, porque o médico disse que, se não responder ao tratamento, ela vai ter que esperar um transplante de fígado. Está bem difícil a situação. Então, peço oração por elas. Feliz sábado aos irmãos. Feliz sábado. Eu também gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá, Deus me deu, né? De mais um dia de vida. Agradecer também a Deus por estar aqui com os irmãos nessa manhã. Nós moramos aqui em Guarulhos, moramos aqui em Itaquera, né? Então acordamos bem cedo, né? Para chegar aqui, estar aqui hoje no sábado com os irmãos, né? E agradecer a Deus também pelo meu pai, né? Adão, minha mãe Atumilda, né? Se encontram aqui. Viemos aqui hoje para ficar com eles, que eles vão estar fazendo uma viagem, né? Longa. E vai ficar um tempo, né? Sem ver a gente. Então, gostaria de agradecer a Deus, que os irmãos orassem pela vida deles, pela viagem, né? E também agradecer a Deus, porque essa semana fala que nossa igreja não tem milagre, né? Mas tem muitos milagres acontecendo, né? Muitos milagres acontecendo ao redor da gente e a gente não vê. Essa semana eu tive uma proposta de emprego e fui ver essa proposta de emprego, né? E chegando lá eu vou falar rapidinho para não cortar muito assunto. E aí a dona da firma falou assim: Marcelo, você veio aqui a semana passada. Nós estudamos o propósito do seu serviço, né? E você ganhou um presente, né? Eu falei, eu não entendi. Eu falei, ué, por quê? Eu falei, você não fez aniversário esse mês? Eu falei, sim, dia 12 de setembro. Eu falei, então aí está o seu presente. Você está empregado na nossa empresa. Então, eu gostaria de agradecer. Eu se emocionei, sabe, irmãos? Porque não é fácil a gente ser cristão, adventista, dentro de São Paulo. A gente tem que usar mão de muitas coisas, sabe? Para trabalhar para as outras pessoas. Então, agradeço muito a Deus, né? E peço orações dos irmãos também, continuando orando por mim, pela minha esposa, para que ocorra tudo bem nas nossas vidas. Isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Eu quero, sim, agradecer a Deus. Bom dia a todos os Bom irmãos, dia. feliz sábado, tá? É um dia especial para mim. Eu primeiro quero me apresentar, a irmã me conhece. Eu sou irmã da Nair, que é a esposa do Ernesto, tia da Magna, né? Eu me batizei nessa igreja em 1971, né? De lá para cá tem muitas histórias na minha vida. Me casei, fui morar em São Caetano do Sul, né? Eu resumi rapidinho. Faz 7 anos que eu perdi uma filha com câncer. Sei que os irmãos daqui oraram muito pela minha menina, né? Depois, 1 ano e meio, perdi meu esposo. Tenho uma outra filha. Graças a Deus está na igreja, né? E, apesar de tudo isso, eu tenho simplesmente que agradecer a Deus. A gente pensa que não existe milagres, mas existe. Apesar de tudo que eu passei, não posso contar aqui, que demora muito tempo. Mas Deus tem nos abençoado, a minha e a outra menina, que assumimos um negócio, que era do marido que tocava, né? E até hoje, graças a Deus, nunca fechamos no vermelho, com as bênçãos de Deus. Só posso agradecer a Deus por isso, tá bom? E pela saúde minha. E ela vai casar agora, peço que os irmãos orem para que dê tudo certo. Ela casa agora em dezembro, tá bom? Amém. Muito breve. Obrigada, irmãos. O tempo é o nosso inimigo, né? Mas a gente tem que respeitar, né? O tempo já foi. Eu quero, assim, agradecer a Deus, porque vocês sabem que eu estou passando um processo de enfermidade e ainda procurando um lugar para me acolher. E eu vim, assim, contar para vocês que Deus é maravilhoso. Através de tantas orações dessa igreja, das irmãs, de muita gente, eu estou fazendo os exames médicos lá no Hospital da Prefeitura de São Paulo. E
tenho esperança. Eles me deram esperança de fazer um outro exame que eu tinha feito aqui, que detectou que eu tenho, que é um pólipo dentro do reto, que é, graças a Deus, benigno. E eles vão fazer um outro exame nesse hospital para saber a situação. Então, eu vejo aí o trabalhar de Deus, a abertura de portas, das orações que os irmãos fizeram e continuam fazendo. Porque tudo isso não está nada escrito em papel nenhum. É um médico que me ligou, é um médico que falou. Então, eu estou na fé em Jesus, que já deu tudo certo. E hoje também eu quero agradecer muito a Deus por essa pessoa especial que Deus me deu, porque hoje ele está fazendo aniversário. Então, eu falei para ele que o presente dele ia ser, junto com todas as orações, os pedidos, um agradecimento a Deus por ele estar na minha vida. Porque eu pedi a Deus um homem de oração e Deus deu. Não só de oração, mas um companheiro maravilhoso. Então, nós vamos orar. Então, eu vou fazer uma oração. Eu sei que tem muita gente que ainda gostaria de falar, mas o tempo já foi, né? E nós vamos ficar com esse pedido no coração. Não só vocês aqui, como os que também estão nas redes sociais. Você quer falar? Ah, então tá bom. Vem aqui. Vem aqui. Eu não poderia deixar de agradecer também a Deus pelas bênçãos recebidas pelo ministério, né? Tem sido uma bênção na nossa vida primeiro, né? Deus tem trabalhado. E, como vocês sabem, nós vamos ficar uma temporada fora, já anunciei para as mulheres, né? Mas eu quero deixar claro que nós não estamos indo embora de mudança, porque houve um comentário, alguém veio falar, falei, gente, não é isso, né? Então, eu estou esclarecendo aqui, é só uma temporada, né? E foi bem difícil essa semana, né? Última semana, e o que eu quero falar, quando você confia em Deus, tudo vai bem. Amém. Tudo vai bem. Quando você tem muitas coisas para fazer e você fala, Senhor, cuida, o Espírito, ele leva aonde ele tem que levar. A gente tem que aprender isso. Esse ano, eu tenho aprendido muito isso, porque devido a tantas atividades, mais a família. E, às vezes, eu me sentia, né, mesmo com uma equipe forte, você se sente bem atarefada. E eu aprendi que Deus é que comanda. Porque, às vezes, muitas vezes, você fala assim, você confia, mas você não entrega. Não acontece isso? E nós estávamos com uma casa para alugar, casa da minha mãe, e eu precisava alugar essa casa antes de viajar. Gente, que desespero. E, graças a Deus, eu tenho pedido oração no meu grupo, e, graças a Deus, a gente conseguiu alugar a casa nos últimos dias. Milagre. Amém. Os milagres, né? E muitas outras coisas a gente conseguiu resolver e está tudo certo. E a nossa vigília aqui, amanhã nós vamos ter a nossa confraternização, que vai ser uma bênção também. E eu estou feliz por participar desse grupo na igreja, mulheres valorosas, mulheres de Deus, mulheres de oração. Vamos continuar sendo. Que Deus possa fazer muita diferença na nossa vida, na prática, não na teoria. Que Deus possa abençoar a cada um. E ore por nós. Eu vou estar orando por vocês, vou estar conversando com vocês. Hoje é fácil da gente estar longe, onde quer que esteja, né? Você fala com todo mundo, né? E agradeço também uma parte da minha família que está aqui, né? A Bernadette, o Marcelo, o Adão. E peço que vocês orem pela Mel. A Melry está bem, mas a Bárbara, ontem também muita febre, essa gripe que está pegando todas as pessoas. A Valquíria ontem não conseguia nem abrir o olho. Então, é triste, porque eles estariam todos aqui hoje, mas estão em casa. Mas Deus cuida. Ore por elas também, por demais irmãs e irmãos que estão com essa gripe que está assolando a humanidade, acabando com a humanidade, né? Vamos orar. Podemos orar agora? Então, nós vamos, antes de a gente ajoelhar,
Eu estava olhando na Bíblia, o que eu poderia estar falando? Eu estou sem a minha Bíblia aqui, mas eu sei de cor, então eu vou falar. 1 João 5, e os versículos 13, 14 e 15. Então, o Espírito Santo, através de João, está escrito assim, que se nós cremos que Deus é o que veio para nos salvar, que Jesus Cristo é que salva, que Ele é o nosso Deus, tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós, se for da vontade do Pai, nós vamos receber. E está escrito isso no versículo 14 e 15 diante. E ele falou que nós faríamos ainda coisas maiores que ele, porque ele ia para o Pai. Então, é nessa fé e nossa confiança que nós vamos orar agora, clamando. Eu vou fazer uma oração e o meu esposo vai fazer outra. Quem puder ajoelhar, bem. Quem não puder, pode ficar do jeito que puder. Senhor Jesus, queremos te louvar, te honrar na beleza da sua santidade. Te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos está dando nessa manhã, de estarmos vivos e poder te louvar, te honrar e te engrandecer. Quero humildemente, Senhor, com o meu joelho cravado no chão, junto com os meus irmãos, clamar que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, limpar da nossa mente, do nosso coração, tudo que não provém de Ti. E que esse momento nós possamos fazer aquela grande entrega a Ti, como a Tomilda falou, entregar as nossas dificuldades, os nossos problemas nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é o nosso Deus, que enviou Seu Filho Jesus aqui para morrer na cruz. E nós sabemos que, se cremos, nós vamos ter a vida eterna e ainda vamos alcançar todos os pedidos que fazemos no nosso coração. Pai amado, o Senhor conhece a minha vida, o meu coração. Tu sabes que eu tenho muita dificuldade de decorar nomes, e aqui foi vários dos teus irmãos fizeram os seus agradecimentos e os seus pedidos. Eu não tenho como falar o nome de todos, que com certeza vou esquecer alguns, mas o Senhor não esquece de nenhum. Por isso, Senhor, eu entrego todos esses pedidos que esses teus filhos fizeram nas tuas mãos, confiando de todo o coração, como o Senhor fala na tua palavra, que nós, se for da tua vontade, no tempo de Deus, nós receberemos as respostas. Nós, Pai amado, queremos muitas coisas para ontem, mas com o Senhor não é assim. Quero te agradecer por todos os milagres que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um aqui. Porque só o fato de levantarmos hoje de manhã para vir até a tua casa de oração já é um milagre, Senhor. É um milagre da vida. Pai amado, abençoa cada um que veio aqui hoje e adentrou na tua casa, confiante, Senhor, que vai levar a sua bênção de volta para casa. E eu creio nisso. Também eu entrego aqueles que, por motivo justo, Senhor, não puderam vir até aqui louvar e te honrar, mas que estão contritos lá nas suas casas, Senhor. Que o Senhor abençoe todos aqueles que não puderam vir. Que o Senhor abençoe esses que estão nas redes sociais, aqueles que também não te conhecem ainda como nós, mas que estão sedentos por ti. Que o Senhor esteja no coração e na alma, na casa desses todos que eu estou orando, inclusive os que estão aqui. Também, Senhor, eu quero agradecer ricamente pelo esposo que o Senhor me deu, pelas bênçãos derramadas na nossa vida e pelo aniversário dele, que possa multiplicar muitos e muitos anos para a honra e glória do teu santo nome. Também quero clamar pelos enfermos, pelos que estão enfermos da nossa igreja, que o Senhor restaure e traga eles de volta logo aqui. E peço de coração, Senhor, que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, leve a Tomilda em paz nessa viagem e traga ela em paz também, porque nós já vamos estar com saudade dela aqui. E quanto que ela faz falta, mas que o Senhor, na sua infinita bondade, ajude que ela possa continuar o ministério lá com a sua família e logo, logo ela possa estar retornando. Esses, Senhor, são os meus pedidos hoje, meus agradecimentos, minha entrega para Ti, e eu já quero Te louvar, Te honrar no doce nome de Jesus. Agora, meu esposo vai fazer a oração dele também.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos abundou na dispensação do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai amado, nós queremos agradecer a Ti por mais um dia que nós estamos na Tua presença aqui, um santo dia. Senhor, Tu viu os Teus pedidos do Teu servo aqui, a necessidade de cada um e as precisões de cada um. Temos muitos pedidos aqui, muitas pessoas que estão sofrendo, como o meu amigo Johnny, que está precisando de um emprego. Nós oramos a Ti por ele, porque ele é um servo fiel a Ti. Também temos o Adão, com os problemas que ele tem passado de saúde, e a luta que eles têm travado com a família, como a irmã Tomida falou agora, e tantos outros nossos, Senhor, que vêm sofrendo. Mas nós sabemos que tudo que nós passamos, os nossos irmãos que estão espalhados no mundo, também estão sofrendo. Então, nesse dia, hoje, Senhor, aceita nosso pedido de agradecimento, nossos louvores, nossos pedidos também de perdão, também, Senhor. E esteja conosco nessa batalha que nós travamos. Senhor, que o Teu culto, essa vigília e tudo que aconteceu hoje, que seja para a honra e glória de Ti. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja no coração de cada um que adentrar nessa casa. Não só nessa, mas de toda a Tua casa de oração que está espalhada, Senhor, em todo o mundo, em cada país, em cada povo, em cada lugarzinho desse planeta, onde tiver um adorador Teu, em espírito e em verdade, que o Teu santo e bom Espírito esteja com ele. Amém, Senhor. Senhor, nesse momento, nós agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém, Senhor. Agradecemos pelos milagres, pelas bondades e as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Porque mesmo no sofrimento, nas batalhas que nós travamos, nós vemos a Tua boa mão cuidando de nós. Amém, Senhor. Porque, como disse o Teu servo, até aqui tem cuidado de nós o Senhor. Amém, Senhor. Por isso, mais uma vez te agradeço, para que o Senhor esteja nessa casa, ouvindo a oração de cada um dos Teus servos aqui. Amém, Senhor. Muito agradecido em tudo que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Esse momento é um momento de testemunho. Nós queremos chamar a Fernanda. Que bom, Fernanda, que você veio. Um prazer tê-la vocês conosco aqui. Para quem não conhece, essa é a Fernanda Wolinski. Fernanda Wolinski. Ela é conhecida aqui da igreja, ela frequentou aqui, agora ela está no Lavras, né? Mas parece que ela está voltando para cá de novo. Então, é um prazer tê-la aqui, e hoje o testemunho é ela que vai contar. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Eu sou muito grata a Deus por ter conhecido essa igreja. No sábado, eu estava conversando com a irmã Tomilda. Eu falei, irmã Tomilda, Deus é tão bom, tão bom. Se eu te contasse meu testemunho, você ia ver quanto Deus é bom na minha vida. E aí ela me chamou para vir até aqui, né? Eu morava em São Paulo e vim morar aqui em 2013, né? E durante a minha vida inteira, quando criança eu era muito feliz, né? Os meus pais, apesar de não ir numa igreja, eles amavam a Deus e nos ensinou assim. Então, eu tive uma infância muito feliz, fui uma adolescente muito energética, né? Mas, dos meus 18 anos, por aí, eu entrei numa tristeza. Eu era uma pessoa tão triste, dos 20, 21, porque aconteceram algumas coisas na minha vida. E eu fiquei muito triste ao ponto de ficar doente mesmo. E eu trabalhava, estudei, fiz as coisas, mas aquilo vivia dentro de mim. E eu chorava muito, né? E teve vezes assim que às vezes eu estava... Para vocês verem, o mover de Deus. Eu ia de igreja em igreja, conversava com Deus.
E muitas vezes Deus quis me consolar através de sonhos, através de pessoas, né? Mas aí eu chorava tanto, e aí eu me lembro de uma vez que eu estava ali chorando dentro do ônibus e veio uma irmã e me abraçou. Eu acho que era um anjo que estava ali naquele dia comigo. E me abraçou e falou: não fica assim, tudo vai mudar, você vai melhorar, e ficou naquilo. Aí o que aconteceu? Essa tristeza toda se reverteu numa doença que chama endometriose. E Deus estava comigo. Quando foi em 2005, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, né? E aí eu ia numa igreja evangélica e eu acreditei. Aí eu falei: não, eu vou, né? Eu vou me entregar para Jesus. Vai ser agora, vai ser a hora. E aí me chamaram lá para um retiro. Depois desse retiro tinha um batismo. E aí eu falei assim: eu que não vou me batizar, né? Tão nova, vou me batizar? As pessoas pensam essas coisas, né? Aí tá bom. Aí cheguei em casa nesse dia, eu liguei o rádio e o rádio falou assim: você vai se batizar. É a sua vez de se batizar. O rádio. Eu não sei de onde saiu aquela, né? E aí tinha um pastor lá falando e caiu naquela sintonia e ele começou a falar, porque o batismo é importante, que você vai estar entregando a sua vida a Jesus publicamente e você vai ter uma nova vida, você vai se tornar filha de Deus a partir desse momento, né? E aí estava falando: não, você tem que fazer, você tem que tomar esse passo de fé. Esse passo de fé vai ser muito importante para a sua vida. E aí eu fui lá e fiz, né? Crendo na palavra de Deus e acreditando que Jesus podia mudar, tirar aquela dor de mim. E aí eu tive esse problema de endometriose, lutei com isso por vários anos, perdi um ovário, perdi uma trompa, fiz cirurgia no outro. E aí eu não tinha nem namorado para começar. Nem namorado eu tinha. E o médico falava para mim: Fernanda, você está muito seletiva. Eu já tinha 30 anos, irmãs. Você está muito seletiva, você tem que arrumar alguém, porque agora você tem que tentar, tem que fazer alguma coisa. Eu falei: mas, doutora, eu não conheço ninguém. Aí ele: é impossível, diante de centenas de pessoas, você não conhecer ninguém. Eu falei: não conheço ninguém. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim: ai, Jesus, olha, Senhor, só o Senhor na minha vida, porque se eu estou tão seletiva assim, né? O que eu vou fazer? Eu só posso contar com o Senhor. E aí eu falei para ele: eu quero um marido igual ao meu pai. Se o Senhor não arrumar um igual ao meu pai, eu não quero nenhum. E aí tá bom. Um belo domingo eu tirei umas férias, viajei, e aí eu voltei. E aí eu pensei: vou na igreja só à tarde, porque eu estou cansada. Todo mundo que me conhece aqui sabe que eu amo dormir. E estava cansada, né? Aí o meu vizinho resolveu ligar uma música no último volume. Eu falei assim: não acredito, né? Eu vou para a igreja, porque eu não vou brigar com o meu vizinho, eu vou para a igreja. Peguei e fui para a igreja. Cheguei lá, conheci o Alexandre. Mas foi assim um amor à primeira vista, né? E aí eu falei: Jesus, será que é ele agora? Aí conheci ele, né? E a gente conversou e tudo dava certo. Nossa, eu quero uma família, eu também. Eu tenho uma casa, eu também. Eu tenho um carro, eu também. Eu tenho um emprego, eu também. Eu sou formada, eu também. Sabe assim? Igual o Ken e a Barbie quando se viram lá no Toy Story, que eles ficaram. Aí a gente resolveu ficar junto. E aí, irmãs, por incrível que pareça, com 31 anos eu fiquei grávida, para a honra e glória de Deus. Deus, que nem a irmã acabou de falar, que Deus é muito bom, Deus ouve as nossas orações, sabe? Ele nos capacita. E, sabe, até essa fé que a gente sente vem dele.
É tão assim, Deus é tão grandioso, não dá nem para imaginar o quão bom, assim, não dá para imaginar o tanto que Ele faz por nós. Porque só da gente estar respirando aqui já é um milagre, já é uma bênção, é tudo que Ele faz é para a gente poder viver e amar Ele, né? E aí, assim, eu tive a Sara é uma bênção, uma menina, sabe, de Deus mesmo. Mas, né, eu caí em outro problema, justamente com o Alexandre, né? Aí ele teve um problema e ficou ruim, aí eu falei assim, olha, Senhor, eu desisto, porque eu não tenho força. Eu não tenho força mais. E aí eu falei para ele, olha, o Senhor que me deu, o Senhor que vai... Eu falei assim, irmãos, eu nem sei se talvez um dia Deus vai falar. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor conserta. O que eu posso fazer? Né? E aí, naquela dificuldade com ele, e aconteceu. Eu morava na Praia Grande, tinha a Sara recém-nascida, aí teve todo esse problema. Falei para Deus, Deus, faz alguma coisa por mim, porque não dá para me fazer nada. Aí, passou um tempo, a gente veio morar aqui em Guarulhos. E aí, aqui em Guarulhos, um amigo dele falou assim, o Alexandre, vai na rua Diogo de Farias, número 100, e chega, é numa igreja adventista, e chega lá, o primeiro irmão que te encontrar, você fala para ele que você quer um estudo bíblico. E aí nós viemos aqui, a gente encontrou com o Bila e com a Vanessa, e aí o Bila e a Vanessa nos recepcionaram e nos apresentaram para o irmão Francisco. E aí a gente recebeu o estudo bíblico e tudo foi tão difícil, né? Porque o Alexandre, ele fumava. E, por incrível, assim, é o mover de Deus mesmo, mas quando ele descobriu que ele não podia mais fazer isso, né? Aí começou aquela luta e Deus foi agindo. E ele conseguiu deixar um hábito que ele tinha assim, há uns 25 anos, com a força e o apoio de Deus. E nós nos batizamos, né? Eu falo para os irmãos aqui, eu sou muito grata a essa igreja por ter cuidado da minha família. E desde então a gente tem tentado também, né, cuidar da igreja, cuidar das crianças, né, ajudar a igreja de qualquer maneira que for possível. E, assim, Deus tem nos abençoado, a gente tem que ter muita fé, né, porque a gente pede as coisas para Deus. Mas Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Porque esses tempos agora de pandemia foi muito difícil para todo mundo. Eu mesmo tive a minha mãe que faleceu, que eu orei por ela, as irmãs aqui que está nos meus grupos, né? Sabe que eu pedi oração por ela, mas ela se foi. Mas hoje eu falo para o meu pai, principalmente, eu falo para ele, pai, olha só, Jesus está preparando uma morada, eu quero morar do lado da sua morada, você prepara uma morada do lado da sua morada para a Luciana, para o outro, e vamos esperar Jesus voltar. Entendeu? A tristeza é grande, mas a nossa fé tem que ser maior ainda. Porque a gente tem que ter essa fé para poder passar para os outros, né, para os meus sobrinhos, que a gente tem essa fé e tem que ter essa visão, porque a mãe morreu crendo em Jesus. E a gente vai encontrar com ela lá novamente. E temos que caminhar, porque a mensagem de Deus tem que ser transmitida para as pessoas. Como é que a gente vai caminhar e andar e mostrar para as pessoas o amor de Jesus se a gente está triste, né?
E é isso, irmãos, que eu queria passar. Minha vida foi muito... Eu tive muitos anos, uns 30 anos, né? Dos 20 aos 30, foi muito difícil, mas Deus esteve comigo e Ele me ajudou. E hoje eu cresci, porque eu não sou mais aquela Fernanda que ficava triste, que ficava pensativa, né? Não, hoje tudo eu olho de uma maneira diferente, porque eu aprendi a viver assim, aprendi a confiar em Deus, aprendi a entregar as coisas para Deus. E Deus é maravilhoso. Eu amo a Deus, eu acho fantástico. Quero estar lá com Ele, trabalho para isso, né? E mesmo nesse tempo de pandemia que foi tão difícil, Deus nos ajudou, né, com o trabalho, com a saúde. O meu marido, eu fiquei 2 vezes em contato com pessoas que... Eu cuidei de 3 pessoas com coronavírus e não peguei. E aí eu pensava, né, não, eu vou tomar os cuidados, né, para mim não pegar o coronavírus, e vou cuidar da pessoa, vou fazer o que quem vai fazer. E aí teve tantas pessoas que morreram, eu falava assim, gente, mas se eu ficar pensando que eu vou morrer, eu vou... Né, todo mundo, não tinha todo mundo medo, eu falei assim, mas eu não vou ficar com medo não, porque Jesus que sabe qual é o meu dia que eu vou morrer. Né? E se eu tiver que morrer, eu vou guardar, né, a minha fé e esperar a volta de Jesus. Porque que mais que a gente pode querer além da volta de Jesus, né? Além desse encontro maravilhoso que a gente vai ter com Ele lá nos ares, de ficar com Ele, de aprender as coisas, dele contar para a gente tudo que Ele fez. Não tem coisa maior do que isso, eu acho. E assim, eu passei a pandemia dessa forma, né? Pensando nisso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E eu vou me encontrar com Jesus. Olha que várias... Até teve um dia, numa outra igreja, o irmão falou, né? O irmão Arthur morreu. Você não sabe como que ele morreu? Eu falei, como? Ele almoçou e morreu. Aí eu falei, pronto, agora ele vai acordar e vai ver Jesus. Olha que bênção, né? Vai ser assim, vai ser um piscar de olhos, a gente vai estar lá com Jesus. Isso é maravilhoso. Obrigada, irmãs, por me ouvir. E eu espero que a gente possa crescer junto. Eu estou aqui, estou lá no Lavras, e a gente faz o trabalho, né? Vamos em frente, vamos seguir, porque esse Deus é maravilhoso. Ele é perfeito e a gente tem que se apegar a Ele, viver com Ele. Eu vejo aqui as irmãs, né? Tem as irmãs que são mais velhas. É uma honra estar com vocês, porque vocês são a base da igreja, né? São a base da igreja, são as mulheres que ajudaram a construir tudo isso daqui. E eu, né, me sinto honrada de estar aqui com vocês. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Amiga linda. Vamos nos preparar agora para a mensagem. Enquanto a pregadora vai para o seu lugar, para o púlpito, vamos cantar essa música. Ela é pequenininha, é número 585 do Inário Novo. Então, vamos repetir, cantar 2 vezes, tá? Eu queria que vocês me ajudassem, porque eu estou um pouco rouca. Então, que vocês colaborassem, cantassem junto comigo, que é para cantar todo mundo junto. Espírito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3
Bom dia aos irmãos, um feliz sábado. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Sendo um culto de oração, uma mini vigília, momentos de agradecimentos e pedidos, vamos orar mais uma vez. Querido bondoso Deus, nós te agradecemos mais uma vez porque o Senhor nos permitiu chegar aqui nesta manhã. Que teu Espírito, Senhor, nesta manhã, possa se mover entre nós, possa mover a nossa mente, o nosso coração para entendermos, Senhor, a tua palavra. Para que possamos, Senhor, tirar proveito, para que a mensagem, Senhor, possa trazer esperança ao nosso coração. E a cada coração aqui presente, Senhor, o Senhor ouviu, Senhor, os seus pedidos, suas lutas, seus desejos, seus sonhos, e que a nossa vida, Senhor, possa estar inteiramente em tuas mãos. Dá-nos, Senhor, através da mensagem desta manhã, que possamos sentir que o Senhor trouxe esta mensagem e que possa assim nos fortalecer. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Meire. Para a igreja me chama assim, né? E a família, mas na verdade é Mary, né? Ou Mari, né? Uma forma mais simples de falar. Sou da igreja do Jardim São Paulo. E lá eu sou... Além de fazer tudo, eu sou do ministério pessoal, né? E Deus tem me abençoado lá. E a gente tem tentado também conduzir o trabalho lá para que muitas pessoas possam ouvir a mensagem e, quem sabe, muito em breve Jesus possa voltar. Lucas, então, no capítulo 18, verso 7 e verso 8, nos diz o seguinte: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 5, somente a primeira parte aqui, a primeira frase aqui deste versículo. Teve José um sonho, né? Nos pedidos aqui, eu estava meditando aqui, a gente tem aí as nossas... Pronto. A gente tem aí as nossas lutas, os nossos problemas, né, os nossos sonhos, né, o bonito testemunho aí da irmã, né? E muitas vezes, assim, quando a gente vê uma pessoa nessa situação, uma situação difícil, de luta, de dificuldade, você fica pensando assim, né, o que você vai falar para ela? E às vezes a gente fica aqui sem palavras, mas geralmente a gente fala e às vezes quando somos nós que estamos numa situação difícil, nós ouvimos assim, né? Deus tem um plano para você, né? Deus tem um sonho para você, Deus tem um objetivo na sua vida, né? E isso, na verdade, é verdade nosso, né? Mas assim, às vezes isso parece muito superficial quando nós chegamos naquele momento crítico que ali a pessoa está ali num caixão, você, aquela pessoa que você ama, né, aquela pessoa pela qual você orou, e ali então a pessoa morre, e aí você olha para aquela pessoa assim, e você às vezes você fica sem resposta, né? Será que esse é o plano de Deus para a minha vida, ficar sem essa pessoa, para essa pessoa ter morrido tão cedo, né? E às vezes a gente fica sem resposta, né? E parece que aquilo que nós falamos sempre, que Deus tem um sonho, Deus tem um propósito, parece que isso fica muito superficial nesse momento,
Né? Será que é plano, é sonho de Deus que a pessoa vive uma vida toda, luta e depois morre? Será que esse é o sonho de Deus? Né? E aqui no Gênesis 37, verso 5, nós vemos aqui que José teve um sonho. E conhecemos bem a história de José, eu não vou adentrar, né, porque creio que todos os irmãos conhecem, né? Mas o que é o sonho que José teve? Esse sonho aqui que José teve, ele foi uma visão de futuro. Quando nós vamos lá no Salmo 105, verso 17, 18 e 19, esse salmo aqui, ele fala sobre o cuidado de Deus, a aliança que ele tinha feito com o povo dele ali no jornadear. E neste verso aqui, a partir do verso 17, diz o seguinte: mandou perante eles um homem, José, que foi vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Veja, irmãos, então José aqui, ele com 17 anos, ele recebe um sonho, e através desse sonho ele tem uma visão de futuro, né? E diz ali naquele sonho que ele seria o líder do seu povo, né? Quando ele tem aquele sonho ali dos feixes, do sol ali, né? E José, então, ele carregou esse sonho no seu coração, né? Que era a visão de futuro que Deus tinha para ele, né? E nós conhecemos a história, José ali contou para os irmãos, e ali causou ali um grande problema ali na vida dele, né? E José, então, ele carregou esse sonho, ele tinha aqui 17 anos. E naquele momento, então, que José foi atrás dos seus irmãos, né, que Jacó mandou ele ir atrás dos irmãos para ver como eles estavam, e ali aqueles irmãos pegaram ele, colocaram ele naquela cova, né? E ali, então, José estava num momento de crise muito grande, né? E uma pergunta que nós podemos fazer, né? O que nos mantém no momento da crise? No momento da doença, no momento da luta, no momento da dificuldade, né? E nós sabemos, como cristãos, que é no momento da crise que se prova a fé, né? Qual é a fé que te move? Existe uma meditação antiga de Ellen White, né, que fala assim: a fé pela qual eu vivo. Né? Essa meditação ela é bem antiga, de 1959. E assim, todas essas meditações falam sobre fé. Né? Qual é a fé que te move? Né? Nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, momentos de tristeza, né? E quando Satanás ele quis aqui destruir a vida de José, ele queria destruir um projeto de Deus, né? Ele queria destruir uma profecia de Deus, porque Deus já tinha colocado assim, porque José era uma pessoa que amava a Deus, né? E tudo que Satanás ele quer destruir é as profecias de Deus na minha e na tua vida. Deus tem profecias não somente na vida de José, mas também na nossa vida. O testemunho da irmã aqui foi uma prova viva, né? Ela passando por aquele momento de dor ali, depressiva, e quem sabe em alguns momentos até não queria mais viver, e Deus tinha um plano, tinha uma profecia na vida dela, e Deus e Satanás, ele não consegue destruir as profecias que Deus tem para a nossa vida. Né? A Bíblia diz que o Senhor era com José e José era com o Senhor. E quando José, então, ele foi vendido ali como escravo, né, para a caravana ali dos ismaelitas, nós vemos ali que José ele permaneceu como escravo durante 10 anos. E ele manteve a sua fé. E como ele era muito fiel, então Satanás ele apertou o cerco. Então Satanás arrumou lá o jeito lá, e ele ficou mais 3 anos na prisão, né? E José continuava na crise, 10 anos como escravo, 3 anos na prisão. E o que manteve José? Foi porque Deus era com ele e ele era com o Senhor, né? José sabia que
havia mais do que um sonho, um propósito, havia uma profecia sobre ele. E a fé que ele desenvolveu o mantinha em todos os momentos de crise. Agora imagine assim, vamos nos colocar no lugar de José, numa terra estranha, escravizado, aprisionado injustamente, né? E ele, mas Senhor, como eu vou ser governador do Egito se eu me tornei um escravo, né? Como eu serei líder do meu povo se eu me tornei um prisioneiro? Deus tinha dado um sonho para ele diferente daquilo que estava acontecendo na vida dele, mas José esperava. É por isso que a Bíblia fala, alguns estudiosos falam assim que José ele é um tipo simbolicamente de Jesus, porque tudo isso que José passava, ele mantinha a fé em Deus e sabia que Deus era com ele, né? E todas as vezes, irmãos, que nós estudamos as histórias da Bíblia, nós entendemos que os homens, que as mulheres, né, em meio às suas lutas que passaram, né, e sobreviveram porque elas avançaram em fé e porque carregavam uma promessa e uma profecia no seu coração. Veja Paulo, quando ele estava ali, né, impactado na estrada de Damasco, aquele momento na vida dele, ele carregou para sempre aquela visão que ele teve de Jesus. Jó, no pior momento da vida dele, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Então, a profecia da volta de Jesus o sustentou. Né? Abraão, quando Deus disse para ele, de ti farei uma grande nação, também era uma profecia que Deus tinha na vida de Abraão, e essa profecia de que ele seria pai de uma grande nação o sustentou. Moisés seria o libertador, né? E ele viveu por esta profecia, e aos 80 anos, né? Esperou 80 anos para se cumprir essa profecia na vida dele, né? Os apóstolos também deram a vida pela profecia do retorno do seu amado mestre. Tudo aquilo que os apóstolos pregavam era que Jesus em breve ia voltar. Né? Os pioneiros viveram e doaram-se pela profecia, né, da volta de Jesus. Né? E hoje, irmãos, os sinais eles mostram cada vez mais que esta profecia está cada vez mais perto do que nunca. E às vezes é fácil para a gente dizer algumas frases prontas, né, no momento de dor, no momento de perda, né, mas se nós não estivermos alicerçados nas profecias de Deus, nós não permaneceremos na fé. Né? A fé que deve nos mover deve ser aquela fé que nós venhamos a dizer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E Satanás, ele jamais destruirá as profecias do Senhor, porque Jesus, ele nasceu pela profecia, Jesus viveu pela profecia, ele morreu pela profecia, ressuscitou pela profecia, intercede pela profecia e voltará pela profecia. Nós devemos viver por esta fé, irmãos, pela profecia da volta de Jesus. E quando nós passarmos ali, então, pelos portões do céu, nós vamos ver assim que tudo valeu a pena, que as profecias de Deus se cumpriram na minha vida e na tua vida. E no relógio de Deus, então, quando havia chegado o tempo de José sair da prisão, né? Veja, José escravizado, prisioneiro, injustiçado. Todavia, irmãos, ele tinha uma visão espiritual, né, e uma profecia sobre a sua cabeça. Você será líder do povo de Deus. E José, então, ele assume aí o governo do Egito. E é interessante quando, às vezes, a gente assiste esse filme, eu sempre me emociono que quando todos os irmãos ali dele estão ali reunidos diante dele, né, e ele, então, ele ali vestido como egípcio, né, pintado como egípcio, falando a língua egípcia, né? E ali, então, ele se emociona ao ver os seus irmãos, e é o momento do filme que eu também choro, né? Porque assim, é muito emocionante aquele momento, porque ele sendo um egípcio, ele ainda era de Canaã, e o coração dele ali se movia, né? 20 anos havia se passado, né? E 20 anos era tempo demais, irmãos, para que essa profecia, né, se cumprisse ali, os feixes ali se
inclinando perante ele, né? Ele esperou 20 anos para que a profecia de Deus se cumprisse na sua vida. E o espírito de profecia, e a Bíblia diz que a nossa fé será testada e provada, irmãos. Não adianta. Quer a gente seja jovem, idoso, criança, a nossa fé será testada, né? E assim como foi com os heróis da Bíblia, no transcurso entre as promessas e as realizações, nós sempre teremos aflições. 20 anos vendido, traído, injustiçado, aprisionado, mas José esperou no Senhor, né? E essa talvez seja a pior parte, né, irmãos? Esperar no Senhor, que parece que o Senhor não nos ouve, parece que nada vai acontecer, e é a parte mais difícil, né? E nós precisamos desenvolver uma fé assim, né? É a fé que nos mantém no momento de crise. E se a nossa fé, irmãos, não estiver alicerçada na volta de Jesus, na esperança do céu, uma nova vida, uma esperança de restauração, nós iremos sucumbir. A volta de Jesus é a maior profecia para a nossa vida, né? Porque se morrermos, nós vamos ressuscitar, vamos morar com Jesus 1000 anos só no céu. Já teria valido a pena, né? E depois uma eternidade toda aqui nessa terra, né? Então, nós temos que acreditar na profecia da imortalidade, né? Isso deve nos mover, irmãos, a cada dia. Deus deu um sonho para José, mas este sonho era uma profecia. E Deus, ele tem profecias para a nossa vida, e nós precisamos, dentro da palavra de Deus ali, estudar, né, para nos alimentar dessas profecias, para encher o nosso coração de esperança, para que nós possamos ter uma fé vibrante, mesmo nos momentos de dificuldade. Quando nós olhamos para a vida de José, vamos fazer aqui uma contagem da vida de José. Olha, com 17 anos ele foi para o Egito. 10 anos ele permaneceu escravo. 3 anos prisioneiro. Então, com 30 anos, ele se tornou governador do Egito. 20 anos depois, ele reencontrou seus irmãos. Ele viveu no Egito com seu pai mais 17 anos. E quando ele tinha 54 anos, aí Jacó morre. José, ele foi governador do Egito durante 73 anos, irmãos. Olha que maravilha, né? Tivemos aí recentemente a morte da rainha. E a rainha foram 70 anos, né, no poder, né, não sei se eu estou enganada, se é 70 ou 70 e poucos, mas assim, para aquela multidão, né, para essa geração, né, vocês acompanharam a pompa, né, do enterro, e ela foi em vários países aí para que pudesse se despedir dela, ela foi a única rainha que o povo conheceu. Né, 70 anos é muito tempo. Quantas pessoas, né, não passaram pela vida da rainha, quantas situações, né, até na Primeira Guerra e na Segunda Guerra ela foi. Né? Então, e José aqui, 73 anos, governador do Egito. Pensa na influência desse homem, irmãos. Né? A rainha teve toda essa influência, né? Imagine ele assim, um servo de Deus, um escolhido de Deus, uma pessoa que Deus deu uma profecia para ele lá com 17 anos. Olha a maravilha, né? Então, 73 anos governador do Egito. E viveu no Egito, então, José, ele viveu 93 anos. E ele morreu no Egito com 110 anos. Né? Mas antes de morrer, sabe o que José disse? Tira os meus ossos daqui. Eu estive no Egito, mas eu sou de Canaã. Tira os meus ossos daqui quando sair o povo de Deus. E José, ele tinha consciência das profecias de Deus na sua vida. Ele sabia que ele era de Canaã. E finalizando assim esse contexto, nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 50. É nesse momento aqui que a profecia se cumpre, no capítulo 50.
partir do verso 15 até o verso 21, nós vamos ler. Gênesis 50, do 15 até o 21. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim consolou e falou segundo o coração deles. Veja, irmãos, 17 anos, Deus deu essa promessa que ele ia cuidar dos seus irmãos e da sua família. E aqui nós vemos, depois de tantos anos, se cumprindo a profecia. E aqui nós aprendemos, irmãos, mais uma lição, que liderar na Bíblia é isso, é servir. José foi escolhido como líder e ele foi um grande líder, mas o líder, ele é escolhido para servir. Assim como na igreja nós temos essa ideia, e se alguém tem uma ideia diferente, então tem que mover essa ideia para o lado certo. O pastor é servo, o ancião é servo, os líderes são servos. E a maior alegria de Deus são os seus filhos na terra. Mas a maior glória dos homens é servir os filhos de Deus pelos quais ele deu a própria vida. Então deve ser uma alegria para cada um de nós servir as pessoas. José aqui nesse momento, então, ele se levanta e mostra que liderar é servir. E ele cuida ali dos seus irmãos, da sua família, E o tempo passa e a gente vê que dentro ali da família ali de José, que ele cuidou, que ele não deixou ali morrer de fome, nós vemos ali que nasceu o Redentor do mundo, desta profecia. E se José talvez tivesse desistido e desanimado, talvez aquelas pessoas não tivessem sobrevivido. Mas ele esperou no Senhor e a profecia foi cumprida e ele foi abençoado e dali então nasceu Jesus dessa linhagem. Irmãos, se nós não temos algo mais profundo por que esperar, então nós não temos uma razão pela qual viver, Triste é o fim de uma pessoa que chega ao final da sua vida e diz: aqui terminou os planos de Deus, acabou, morreu, vamos enterrar e acabou. Isso é muito triste, irmãos. Mas quem anda e vive por Jesus pode estar nos piores momentos, pode até passar pela morte, mas morrerá na certeza de que um dia estará na Canaã celestial. E esse é o nosso desejo, irmãos? O céu, ele é um lugar preparado para pessoas preparadas. Amós mesmo fala, Amós 4, verso 12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Que nós, nesta manhã, nós possamos realmente nos prepararmos para esta grande profecia, que ela possa se cumprir de uma forma positiva na nossa vida. Em meio às injustiças e podridões deste mundo caído, nós temos que viver como José. Assim como a profecia se cumpriu na vida dele, também poderá se cumprir na nossa vida, se nós esperarmos no Senhor. Enquanto a eternidade não chega, é preciso o quê? Enquanto nós estamos esperando pela eternidade, nós temos que ter mais paciência, mais resignação, mais bondade, mais pureza, mais santidade, porque o mundo está cada vez mais podre, em todos os sentidos,
né? Haja ver aí pela situação que estamos aí, vamos passar aí na próxima semana, essa situação de eleição aí está muito complicado aqui no Brasil, a situação do mundo. E se nós não estreitarmos e afirmarmos a nossa fé na profecia da volta de Jesus, se nós não tivermos paciência, resignação, bondade, santidade, pureza, irmãos, nós vamos ficar para trás, né? Ellen White, logo nos momentos que ela estava no leito da morte, e ela, uma das orações dela, ela disse: mais de Deus e mais de Deus. Ela achava que ela tinha que se consagrar mais, né? Então são exemplos aqui que a gente vê, se ela tinha que se consagrar mais, aí eu fico olhando para mim, né? Imagine eu, né? Então que nós possamos realmente nos prepararmos e manter acesa a profecia da volta de Jesus na nossa vida. Que a fé que nos move possa nos fazer acreditar que Jesus em breve vai voltar para restaurar tudo que precisa ser restaurado. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar o hino que fala sobre fé. Fé é a vitória. É a única coisa que vai trazer vitória na nossa vida, vai ser a nossa fé.
Querido Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nas narrativas da tua palavra tem um propósito maior do que um simples encorajamento para essa vida, mas ela nos move a nossa fé para a esperança da vida eterna. Muitas vezes, Senhor, nós também passamos pelas injustiças, traições, dificuldades das mais diversas, mas nós te suplicamos, Senhor, que nos fortaleça, que fortaleça, Senhor, a nossa fé, para que possamos ver além das coisas desta vida e que possamos, Senhor, continuar esperando o cumprimento final de todas as tuas promessas, para que onde estiver os heróis da Bíblia, os pioneiros, que nós também possamos estar lá, que nós possamos desfrutar da tua companhia por toda a eternidade, que possamos, Senhor, estar com Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, pelas promessas da tua palavra. Afasta, Senhor, de nós tudo aquilo que nos afasta de ti. Tira de nós, Senhor, aquilo que não te pertence e capacita-nos, Senhor, a sermos fiéis, assim como foram os heróis da Bíblia. Que possamos, Senhor, reconhecer que nós não somos desta terra, mas que nós somos de Canaã. E que possamos, Senhor, vivermos como tal, como cidadãos da Canaã celestial. E que muito em breve, Senhor, nós possamos receber a coroa da salvação das mãos do nosso Salvador Jesus. Mais uma vez eu te peço, Senhor, abençoa esta igreja, abençoa a liderança desta igreja, cada membro, cada família, Senhor, tu conheces todas as coisas. Que este povo, Senhor, que esta igreja seja uma igreja abençoada, que seja uma igreja, Senhor, que esteja preparada no dia da tua volta. Por favor, Senhor, mais uma vez eu te suplico, nos perdoa, que o teu Santo Espírito nos mova a cada dia, nos direcione e que possamos viver como Jesus viveu, preparados, Senhor, e sempre almejando estar ao teu lado. Em nome de Jesus, Senhor, nós te suplicamos, continue conosco no restante deste sábado, todas as atividades que ainda vamos ter até o final deste sábado, que tudo seja o mover do teu Espírito em nosso meio. Nós oramos e te agradecemos pelo nosso Salvador Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ricas bênçãos para todos nós nessa manhã. Agradecemos a nossa irmã Mari pela linda mensagem de fé e esperança da volta de Jesus. Muito obrigada, irmã. Gostaria de chamar a equipe aqui na frente. A Nice, a Sônia, a Magna, está faltando a Lilânia e a Kátia. E nós somos um grupo, irmãs, que trabalha com o Ministério da Mulher, juntamente com mais de 50 mulheres, às vezes tem até mais. Então, nós somos muito gratas a Deus pela equipe que Ele nos presenteou. A Nice, ela cuida da parte do bem bom, do comes e bebes, né? Nós temos um café da manhã de jejum maravilhoso lá embaixo, preparado com muito carinho para vocês. E a Magna, pessoa especial, toda cheia de, né, Magna? De algo, ela tem algo especial dentro dela que ela sempre transmite para todos nós, né? Sempre animadinha, e vamos fazer, e vamos acontecer, né? Então, é uma felicidade trabalhar com você também, Magna. Com a Nice também, vamos chorar. E ela é a nossa vice, né? E ela vai dar continuidade, mas eu vou trabalhar de longe também. E a Sônia, nossa, a Sônia, nem sei o que falar da Sônia, né? São uma equipe super unidas. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 20h, para a gente orar pelo grupo, por vocês, pelos pedidos, pelo andamento do Ministério da Mulher, né? Então, nós somos gratos a Deus por essa oportunidade que Ele deu para a gente trabalhar junto.
A Sônia também nos ajuda muito, porque ela é professora, então ela tem todo aquele toque especial de finalizar, então é muito bom. Então não tem chefe, nós somos a chefe, né? E o nosso chefe maior é Jesus. E o Espírito Santo que nos move para esse trabalho tão abençoado, né? E eu quero agradecer as pessoas que participaram. A Janete sempre está disposta. Janete, você pode? Posso, né? O Adão, meu esposo, me carrega para cima e para baixo. Compra isso, compra aquilo e vai, não mede esforço. E tudo isso, irmãos, o que move essa união é o Senhor Jesus. Se não fosse Ele, o que nós estaríamos fazendo aqui? O que move essa esperança da volta do Senhor Jesus que está perto, né? Eu agradeço assim de coração também o Milton, os diáconos, que às vezes a gente liga para eles meia-noite, eu mando recado, porque eu esqueci de falar durante o dia. Aí eu mando mensagem: Milton, tem vigília. E os diáconos, tem vigília, eles estão aqui. Senhor, abençoa esses homens. Amém. Cuida deles. Realiza o desejo do coração deles. Abençoe a família deles também. E as nossas queridas mulheres, todas aquelas que, tudo que a gente pede, voluntariamente, todas estão prontas para trabalhar na obra do Senhor. Vamos continuar até Jesus voltar. Porque lá no céu nós vamos ter uma grande reunião. E Jesus vai estar falando para nós. Amém? Amém. Obrigada pela presença. Bom dia, irmãos. Alguns chegaram depois, né? Então, na hora que eu conversei com vocês, alguns não estavam aqui. Então, quero dar aqui meu cordial bom dia, feliz sábado. E quero agradecer, né, a Tomilda por esse privilégio que ela nos dá de ter assumido esse ministério, né, e logo em meio a uma pandemia, e está fazendo um trabalho incrível. Você é uma bênção na nossa vida, nós queremos te agradecer. Sabemos que você vai ficar um tempinho fora, mas a sua presença ela vai ficar tão marcante em cada um de nós pelas suas ações. E você é a cabeça dessa equipe, né? Então, a Tomilda, gente, ela articula tudo, é uma pessoa muito ativa, ela pensa em cada detalhe, em cada irmão. E eu gostei muito que, quando ela assumiu o ministério dela, ela uniu mulheres de todas as idades, e todas nós nos sentimos acolhidas por ti. Então, nós queremos aqui deixar você a nossa gratidão e pedir para você, vai, mas volta logo. Não tem como não ter esse ar de despedida, embora seja só um até breve. E tem sido um prazer, uma alegria, uma bênção trabalhar com a Tomilda. É uma mulher de oração, é uma mulher de fé, é uma mulher que confia a vida e a direção do ministério ao Espírito Santo, ouve o Espírito Santo. E a gente tem aprendido muito. Fica para nós aqui a responsabilidade de nos mantermos fazendo a lição de casa direitinho, buscando a Deus em oração, mantendo o nosso grupo de mulheres que oram, né, juntas, nos fortalecendo, firmes na vigília. Nós tivemos uma semana maravilhosa de evangelismo, ontem terminou bem tarde, então isso afetou um pouquinho, né, a presença das nossas irmãs nas nossas vigílias, que tem um público bem maior, graças a Deus, mas ainda pequeno diante da necessidade, da urgência do mundo em que vivemos. Então, nós vamos prometer para você que vamos ficar juntas, unidas, clamando a Deus a direção, envolvidas com a missão, porque este é o nosso trabalho, estarmos envolvidas e comprometidas com a missão. E até logo, amiga, amada, querida. Eu tenho 4 coisas para te dizer. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu acredito muito mais em Deus porque você existe. Viu?
também quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de fazer parte desse grupo, desse ministério. É bastante desafio para cada uma de nós, mas nós temos confiança que Deus está no controle e tudo vai ser resolvido de acordo com a vontade de Deus. E quero também agradecer, né, porque até aqui a Tomilda tem nos guiado, né, e agora ela vai nos despedir por uns dias, né, vamos falar dias, né? Mas Deus também vai estar conosco, estaremos aqui fazendo o melhor, e ela também vai estar orientando a nós via WhatsApp, via internet, online. Hoje tudo se resolve, muita coisa online, né? E nós também estamos aqui firmes e com o propósito de melhor fazer serviço a Deus. Amém. Só posso dizer muito obrigada. A nossa equipe, né? Primeiramente é Deus, né, que move. E a todos aqueles que participam, sempre está disposto a ajudar, né? Hoje quem nos ajudou foi a Diná, né, com seu esposo, a Fernanda, a irmã Mari, né, Janete. E o nosso coração transborda de alegria de poder estar trabalhando na causa do Senhor. Amém. Quando você se coloca diante do Senhor, você vai aonde o Espírito manda. Não é a sua vontade, mas é a vontade do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E nós temos agora o nosso lanchinho, o nosso breakfast. Lá embaixo. Já treinando inglês, ó. Eu estou treinando meu inglês. Irmãs, vai ser na Sala dos Céus, tá? Tá tudo muito gostoso, muito aconchegante lá, tá? Vamos descer. Obrigada. Mari, vem cá fazer uma foto. Eu nem te agradeci, né, querida Mari, sempre pronta, viu? Também uma mulher comprometida com a missão, envolvida com a causa de Deus, e é uma alegria trabalharmos juntas.